Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, viver à vontade e reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Texto do tema 62, Livro do Céu, volume 2, capítulo 79. Outubro 1º, 1899. Jesus fala com amargura dos abusos dos sacramentos. Com certeza, né? Com certeza, né? Que Jesus está muito chateado, né? Parece que isso é em todos os tempos, né? Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver em silêncio, mas com um aspecto aflitíssimo, e tinha cravada na cabeça uma tupida coroa de espinhos. Minhas potências interiores as sentia em silêncio e não se atrevia a dizer uma só palavra, vendo que sofria muito na cabeça. Estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa. Mas que acerbo! Espasmos sofria, como se abriam as feridas e o sangue corria os rios. Então, Jesus veio sofredor, silencioso e sofredor, com uma coroa de espinhos, né? E a Luísa, ela ia tirando essa coroa de espinhos, né, da cabeça dele. E abria as feridas e sangue, rios corriam, né? E Jesus vem mostrar ao vivo, né, como ele está sofrendo. Mostrou para ela, mostra para nós. E ele sofre. Parece que ele está em silêncio. Tudo acontece no mundo, né? Tudo. E parece que ele está em silêncio, né? Parece que nada o atinge, mas não é verdade, né? Ele vem mostrar aqui no livro do céu como ele está sofrendo, né? Por toda essa falta de amor pelos seus sacramentos. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Olha, a dor era tanto, né, que ela via isso. Porque, olha, vendo Jesus novamente coroado de espinhos, né? Realmente é uma dor muito grande, né? E a humanidade vai vivendo de qualquer jeito, né? Sem o menor amor a Ele. Por isso que ele sofre, né? É a falta de amor a Jesus e todo o carinho que Ele teve por nós, todo o amor que Ele teve por nós para nos salvar. E deixar os sacramentos, né? Como sinais da presença dEle, do amor dEle. Tudo dele, então tem que ser feito com amor, né? Sem nenhuma outra intenção. Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei-a sobre a minha cabeça. Olha, a Luísa, compartilhando com Jesus o seu sofrimento. Realmente a Luísa é parceira, né? Ela quer estar junto com Jesus. E ele mesmo ajuda a que penetre bem
né, para a Luísa saber que o sofrimento não é pouco, é muito. Mas tudo era silêncio de ambas as partes. Então eles iam fazendo esses gestos quietinhos, né? Quietinhos, mas tudo cheios de significados, né? Significando o sofrimento de Jesus, significando que ela também quer partilhar com ele esse sofrimento, né? E significando quanto falta de amor à humanidade, né? Mas qual foi meu espanto? Porque pouco depois eu olhei de novo e lhe estavam pondo outra coroa de espinhos com as ofensas que lhe faziam. Olha. Então a Luísa tirou uma, mas já veio outra, porque não se para de fazer ofensas a Deus. É sempre ofendendo, né? Ó perfídia humana. Que triste, que triste. Ó incomparável paciência do meu Jesus. Quão grande você é. Sim, sim, a paciência dele é grande, né? Até certo ponto, né? E Jesus cala-se e quase não os via, para não saber quem eram os seus ofensores. E não nem olhavam, né? Para não ver quem que estava colocando a outra coroa de espinhos nele. Então, tirei-a de novo e, avisando-lhe todas as minhas forças interiores, por uma terna compaixão, disse-lhe. Então, ele tirou de novo, ela tirou de novo, né? E avistando-lhe todas as minhas, avivando-lhe todas as minhas forças interiores. Então ela estava dando tudo o que ela tinha, né? Para ele, com a sua compaixão, né? Disse-lhe: meu bem-amado, minha doce vida, porque não me diz nada? Então, todos esses gestos foram em silêncio, né? Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim. Olha que linda ela, né? A Luísa é muito querida, né? Muito carinhosa. Ah, falemos um pouco, assim desafoguemos um pouco a dor e o amor que nos oprime. Então, se Jesus sofre, ela sofre também. Olha que linda que ela é. E ela quer, né, que desabafe, né, que ele desabafe essa dor dele. E ele: minha filha, tu és o alívio em minhas penas. No entanto, deves saber que não te digo nada, porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Então, ele está dizendo a ela que é para que ele não pode falar para ela, né? Porque ela não deixa chegar o castigo, né? Queres opor-te à minha justiça? E se não faço como tu queres, fica descontente e eu sinto uma pena demais, ou seja, não te ter contentado. Olha que lindo Jesus. O amor dele por ela, né? É o amor dele por nós, né? Por nós todos, né? Quanto a gente não pede, né? Para que não aconteça coisas ruins, né? E como ele nos ama, né? E ele então segura a sua mão. Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. Então, para que eles não comecem a discutir esse assunto, né? E eu, meu bom Jesus, esqueceste de quanto sofres depois de teres usado a justiça? Então, como Luísa participa de tudo, né? Ela sabe que ele sofre após
praticar a justiça. Ele precisa praticar a justiça porque a humanidade é cega, né? Completamente cega. E ele tem que praticar a justiça para dar presta atenção, né? Na humanidade, né? Mas isso ele sofre, com tudo isso ele sofre. E ela sabe disso. Ver-te sofrer as criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punires as pessoas. Então, porque ele sofre, né? Ela não quer que ele, então, faça que as criaturas sofram, né? Recebam a punição. E, além disso, esse ver as mesmas criaturas se voltam contra ti, como tantas víboras venenosas, que se estivesse em seu poder, já teria tirado a vida, porque se veem sob seus flagelos, e assim irritam mais a sua justiça. Não se dá coragem para dizer fiat volutas tuas, né? Faça-se a tua vontade. Não. As pessoas ainda se voltam contra Deus. Elas não aceitam o castigo merecedor, né? Não aceitam. Ainda julgam que não são merecedoras desses castigos, né? E acham que o Senhor está muito exagerado, né? Com o que faz, que manda a justiça, né? E esses terremotos, né, que aconteceram agora, né, também tão fortes, né? Será que teve conversão nos corações ou só revolta nos corações? Será que falaram fiat volutas tuas, que seja feita a tua vontade, Senhor? Nós merecemos, somos pecadores. Será que alguém fez esse ato de contrição? Espero que sim. Como nós aqui, né, no Brasil, sofrendo com esse comunismo, Jesus permitiu que a sua mãe viesse para nos prevenir contra o mal do comunismo, né? Em Fátima. E nada se leva em conta, né? Já se esqueceram de tudo. Até católicos. Católicos, pessoas boas, muito boas, aqui, parente do meu marido, vivem esse comunismo já de geração em geração, um absurdo, um absurdo. Católicos, né? Impressionante isso. A cegueira das pessoas, né? É muito grande, é muito grande. E a população vai sofrendo, né? Vai sofrendo. E não vai entendendo, né? E não vai buscando a Deus, pedindo perdão pelos pecados, se convertendo, se voltando a Ele totalmente, né? Para que reine a paz. É complicado. E Ele, a minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes. Nossa, agora vem os sacerdotes. Por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos. Quem não lhes presta atenção? Então, pedem os sacramentos. Mas por que pedem os sacramentos? Né? Não sei por quê, né? Não se preparam direito para recebê-los, né? Não amam a igreja e os seus sacramentos que Jesus deixou para nós. E são mau exemplos ainda, né? Me lembrei que aí uma quantidade de gente que vai para o protestantismo,
protestantismo. Por quê? Porque vê maus exemplos na igreja, não vê fervor na igreja, não vê a grandeza dos sacramentos, fazem os sacramentos. Aliás, eles tiram sarro dos nossos sacramentos, né? É tudo por causa disso, dessa falta de amor, né, ao sacramento. Faz por fazer. Também não sei por quê. Quem não lhes presta atenção, acrescentando os desprezos, quem os frequenta, deles fazem uma conversa de prazer. Você vê, chega na igreja, aquele burburinho antes de começar a missa. Né? Eu, graças a Deus, já estou isolada, fico isolada só em oração. Mas é um murmurinho que conversa, né? Conversas de prazer para a própria pessoa. Em vez de estar ali, aproveitando que é só um pouquinho que fica ali com Jesus, ali com o Santíssimo Sacramento, né? E não, ficam com conversas. E quem não, estando satisfeito com seus caprichos, chega por isso a ofender-me. Nossa Senhora! Como fica dilacerado o meu coração ao ver reduzidos os sacramentos como aqueles quadros pintados, ou como algumas estátuas de pedras que de longe parecem vivas, mas se aproxima, um se começa a descobrir o engano e então se faz por tocá-las. Que coisas se encontram? Então, o que Jesus está fazendo aqui, essa comparação? Você olha assim para a estátua, né? De longe ela parece viva, né? Chega perto é uma estátua fria de pedra, né? E isso que ele está dizendo que são os sacramentos. As pessoas estão mortas para os sacramentos, é a verdade, né? Mortas. Não se prepararam direito. Pedras, papel, madeira, objetos inanimados, e fica desenganado de tudo. Assim são reduzidos os sacramentos, né? Nossa Senhora. Para a maior parte, não há outra coisa senão a aparência. E ficam mais sujos que limpos. Então, a preocupação tão grande com as aparências, né? É muito ruim isso, né? Muito ruim. Estou lembrando aqui do casamento do meu filho há pouco, né? Que vai fazer no meio do ano 1 ano, né? Então, foi toda a comunidade que celebrou, né? Esse sacramento. Inclusive o padre, ele nasceu ali, na comunidade. Mas tudo tão bem feito, mas foi tão maravilhoso, tão maravilhoso. Foi lindo demais, que tocou até os protestantes que estavam lá, que vieram falar que, nossa, que emocionante que foi a cerimônia do casamento, né? Porque ela foi feita direitinho, perfeita ali, né? E eles também se prepararam bem, né? Desde que de não ter nenhum relacionamento antes, fizeram tudo de acordo, né? Quer dizer, valorizaram o sacramento. Valorizaram o sacramento. Foi muito lindo mesmo. E ela, além de tudo, foi um presente de Deus, porque ela, além de tudo, aos 40 e poucos anos, não namorou ninguém e ainda era virgem. Então ela estava preparadinha para receber esse sacramento, né? Pelo menos ela, né?
Foi muito bonito mesmo, né? E que Deus abençoe. E, além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar. Não te parece que são todos olhos ali onde há um miserável lucro? Então, quantas pessoas falam: ah, eu não vou casar na igreja, não, é muito caro. E fica sem o sacramento. Por esse motivo. Que horror. Aqui o nosso pároco anterior, ele fazia o sacramento sem cobrar. Ele fazia os sacramentos bem simples, né? Para as pessoas simples. Faziam os sacramentos simples, com tudo certinho, né? Com os padrinhos, quem quisesse vir também, mas tudo na simplicidade, sem cobrar. Ele fazia assim, para que as pessoas não ficassem sem o sacramento, até chegar a degradar a sua dignidade. Olha, a dignidade do sacramento, né? Fizeram tanto, deformaram tanto o sacramento, né? Com lucros e outras coisas, né? Que deformaram até a sua dignidade. Até chegar a degradar a sua dignidade, né? Ele está perguntando. É uma pergunta que ele está fazendo, né? Que cegueira, né? Dos sacerdotes. Mas onde não há interesse, não tem mãos, nem pés, para mover-se, nem sequer um pouquinho. Então, olha que horror. Se não tem interesse, né? Ninguém se move. Por exemplo, se a igreja cobra, não sei se isso acontece, né? Se a igreja cobra tanto, né? Para um casamento, será que o padre não conversa com o casal e vê a situação dele? Bom, está estipulado isso. Mas como é a situação suas, né? O padre conhecendo, né? Não tem necessidade de cobrar, nenhuma, né? Ele cobra para celebrar a missa? Não cobra. É a vida dele. É muito, muito ruim isso, não ter esse cuidado, né? Para que todos que queiram receber o sacramento recebam, né? Não por falta de ter dinheiro para pagar. É impressionante, né? Esse espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior e até os próprios leigos sentem a peste. É, com certeza, né? Só dinheiro, só dinheiro. E escandalizados não têm fé em suas palavras. Quer dizer, o padre vai falar lá na hora da homilia e ninguém acredita, né? Nossa, e esse nosso aqui é péssimo também. Não fala também nada. E ele só quer saber de fazer obra, obras e mais obras. É triste, é muito triste. Coisa mais triste, a hora que eu vi, foi ele com tantas coisas para se avisar, se colocar, quando vê, vem falar uma ênfase tão grande para o chá. Vamos fazer um chá. E tanta coisa, meu Deus do céu, tanta coisa. Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover-se, nem sequer um pouquinho. Há uma diferença, e a gente percebe nas igrejas, né? Há uma diferença.
Necessário é levantar dinheiro para se fazer as obras da igreja, necessário o é. Mas a gente vê uma diferença de um sacerdote dedicado, né? Um sacerdote, vou dizer a verdade, santo, né? Ali, e o sacerdote que não é, que a gente vê que não é. E mais impressionante como a igreja está cheia aqui. É isso que eu me questiono, né? Por que, que a igreja está tão cheia? E esse sacerdote tão estranho, né? Tão cheio de interesse em dinheiro. Ele tem mesmo. Ele gosta de fazer obras. Bom, vamos lá. Esse espírito de interesse enche-lhe tanto o interior que transborda para o exterior, e até os próprios leigos sentem a peste e se escandalizados não têm fé às suas palavras. Exatamente. Ah, peraí que eu perdi aqui. Deixa eu ver aqui, eu perdi mesmo. Deixa eu ver. E os leigos não têm escandalizados, não têm fé em suas palavras. Assim, ninguém deixa de me ofender. Então, todo mundo ofende, né? Há quem me ofenda diretamente e quem, podendo impedir tanto mal, não se preocupa em fazê-lo. Por isso, não tenho a quem me dirigir. Olha, olha que duro. Por isso que eu estou sofrendo tanto. Eu levei o livro do céu para o padre e falei, né, tanta coisa ali. Ele virou as costas, ele não se interessou, né? E agora ele pegou a dengue, né? Ficou 3 semanas isolado lá, né? Doente, né? E eu rezando, pedindo a Deus, ó, como ele agora tem que estar parado, né? Ele tem tempo para ler o livro do céu, para o Senhor tocar o seu coração, para fazer dessa nossa igreja uma igreja diferente do que é agora, só com interesse de construção, de embelezamento e tudo isso. Mas ele volta do mesmo jeito, do mesmíssimo jeito. Eu senti uma dor no coração, né? Pensando que poderia ter alguma coisa mudado, né? Não mudou nada, nada. Ele não se tocou a nada. Ou ele nem ligou. Mas eu os castigarei, de maneira a torná-los inúteis, e a quem destruirei perfeitamente. Chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas, sem ter quem administre os sacramentos. Olha que triste. Olha que triste. E acontece, né? E acontece. E aqui ainda está cheia. Que eu também nem entendo por que está tão cheia, né? Mas vai saber os interesses também das pessoas, né? Das pessoas que sejam o mesmo do padre, pelo amor de Deus, sem fé nenhuma, sem aquele ardor por Jesus, coisas feitas assim, vamos dizer, mecanicamente, né? Interrompendo a sua palavra, toda espantada de Senhor, o que dizes? Se há quem abuse do sacramento, também há muitas filhas boas que as recebem com as devidas disposições e sofrem muito se não as frequentam. E ele, muito escasso é seu número. E além disso, sua pena por não poder recebê-los serviria como uma reparação a mim e para ser vítimas por aqueles que abusam. Nossa!
Nossa, que loucura! E é isso mesmo que acontece. Ó, Jesus veio aqui falar o que eu vivi no sábado à noite na missa, né? O padre voltando, eu tinha uma expectativa que ele voltasse com alguma coisa diferente por ter dado atenção ao livro do céu, mas não fez nada disso. E quando vem aquele anúncio tão importante. Agora eu vou falar uma coisa muito importante. Isso foi a outra pessoa, né? Não é o padre, né? Dando o aviso, fez uma ênfase tão grande que parecia que era alguma coisa importante, né? E eu fiquei na expectativa. Quando vê, é o chá. Vai ter o chá. Nossa Senhora, mas eu fiquei tão chateada. Porque eu esperava que ele, com essa dengue, ter ficado de molho, né? Ele poderia ter pego o livro do céu, pelo menos por vamos ver o que que é isso que essa paroquiana me trouxe, né? Não sei o que, sei que lá. Não, nada. Coração de pedra. Jesus tem razão, é um sofrimento muito grande, Senhor. Eu senti esse sofrimento. E olha que eu fiquei naquele, agora estou vendo, fiquei naquele estado de ânimo, eu fiquei desde depois da missa até no domingo depois do almoço, daquele estado. Era por causa disso, eu estava sofrendo com o Senhor. E a Ceci, ela viu isso e falou que era isso mesmo, que eu tava sofrendo com Jesus, por Jesus. E foi isso mesmo que aconteceu. Impressionante. Quem pode dizer como fiquei ferida por falar de Jesus bendito? Ah, a gente fica. Nossa, eu fiquei naquele estado horroroso, horroroso. Que na manhã seguinte nem eu ia à missa de manhã com as minhas irmãs, não tive nenhuma vontade de ir, mas nenhuma, de tão mal que eu estava, tão mal que eu estava. Meu filho disse que ficava com o pai, e eu não tive vontade. O estado de ânimo era tão difícil, você vê que nem a missa me deu vontade de ir. É o que Jesus está dizendo aqui, né? É exatamente isso. Mas essa era outra missa, em outro lugar, com o padre mais piedoso. Mas espero que queiram aplacar-se com sua infinita misericórdia, né? Ela fazendo no final a oração, né? Mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. É isso mesmo, é isso mesmo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu tenho sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que têm direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade, Ana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, o volume 2.
volume 2, outubro de 1899. Jesus fala com amargura dos abusos dos sacramentos. Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver em silêncio, mas com um aspecto afligidíssimo, e tinha cravado na cabeça uma tupida coroa de espinhos. Minhas potências interiores as sentia em silêncio e não se atreviam a dizer uma só palavra, vendo que sofria muito na cabeça. Estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa, mas que acerbo espasmo sofria, como se abriam as feridas e o sangue corria a rios. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei-a à minha cabeça e ele mesmo ajudava a que penetrasse bem, mas tudo era silêncio de ambas as partes. Nossa, então Jesus, né, fala sobre os sacramentos, aí ele está mostrando que está acontecendo, né, como está doendo, né, que está ferindo ele, né, como a coroa de espinhos, né, que Luísa tira a coroa e jorra sangue, né, e ela tira, põe nela, né, tem sempre mais, né, mais coroa, mais feridas, né, mais ofensas, né, então a gente, Jesus mostra, né, o que os seus filhos, né, os seus as criaturas, né, estão ofendendo, não levando a sério os sacramentos, né, vão para o sacramento sem saber o valor, né, o valor, né, realmente, né, o que representa, né, vai por festas, né, por retratos, né, tirar fotografias, filmar, né, marcar aquele momento e às vezes nem entende, né, nem apenas para ficar, né, ficar marcado, mas no exterior, né, no interior não está entendendo, né, não está vendo o que realmente, né, está acontecendo, né, com qual o valor, né, dos sacramentos, né, é, foram pós-redenção, né, Jesus pós ele deixou, né, os sacramentos como forma também de santificação, né, de santificação, porque através do batismo, através da comunhão, do batismo, da primeira Eucaristia, do sacramento da Eucaristia, da crisma, né, do crisma, do casamento, o sacramento do sacerdócio, né, são, são meios de salvação, né, mas tem que ser levado a sério, né, ser aprofundado o significado, né, às vezes tem curso de batismo, tem curso de crisma, né? E às vezes nem as catequistas, nem os catequizantes não levam a sério, né? Não mostra a seriedade, né? Daquele sacramento, né? Para os pais e os padrinhos, né? E mesmo o casamento, né? Eles querem entrar na igreja, né? Às vezes fazer aquele sacramento para filmar, para... Eu tenho mesmo uma, uma comadre minha, né? Que o filho dela, ele veio chamar para um chá de casa nova, né? Eu achei tão estranho, né? Até, quer dizer, mas eu fui, normal, mas sem casar nem no civil, nem no padre, o filho dela ia juntar, morar na mesma casa, mas todos desimpedidos, tanto ele como a moça, mas não, sem o casamento, né? Sem o sacramento do casamento, né? Então, ela fala que está na moda juntar, não sei o quê. Eu falei, nossa, eu falei na hora, falei, precisa receber o sacramento de Deus, né?
um casal sem Deus, tá? Né? Porque são desimpedidos, estão iniciando a vida agora, né? Não tem nada que impeça ele de receber o sacramento, né? Mas pensa que tem que fazer uma festa após o casamento na igreja, porque é muito, né? É um momento muito especial, mas vê o lado exterior, não vê o lado interior, né? Do que realmente está significando, né? Aquele sacramento ali para a vida deles, né? Então, é muito triste o que Jesus está mostrando, né, aqui, quanto ele está triste, né? Aí ela continuando, mas qual foi meu espanto, porque pouco depois olhei de novo e estavam pondo outra coroa de espinhos com as ofensas que ele fazia. Ó perfídia humana, ó incomparável potência, paciência do meu Jesus, quão grande você é. E Jesus calava-se e quase não os via, para não saber quem eram os seus ofensores. Então ele fechava os olhos, né, para nem ver, né, quantas ofensas, né, quais as criaturas que estavam ofendendo, né, quanta dor, né. Então tirei-a de novo e ativando-lhe todas as minhas forças interiores por uma terna compaixão lhe disse-lhe, meu bem-amado, minha doce vida, por que não me diz nada? Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim. Oh, falemos um pouco, assim desafogaremos um pouco a dor e o amor que nos oprime. Então, Jesus estava em silêncio, né? Quanta dor, né? De até calar, né? Calar ele, né? Porque as ofensas eram muitas, né? Aí ele falou, né? Minha filha, tu és o alívio em minhas penas. No entanto, deves saber que não te digo nada porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça. E se não faço como tu queres, fica descontente. E eu sinto uma pena demais. Ou seja, não te ter contente. Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. Tentava em silêncio, né? Porque é tanto amor, né? Ele tinha amor, ele tinha. Ele não conseguia falar com Luísa, porque na medida que ele não. Quando ele vem, que ele fica em silêncio, porque ele quer castigar. Quando ele não vem, é porque ele está castigando, né? E quando ele vem e fica em silêncio, porque ele quer castigar. Ele não, ele. Mas quanto ao amor, né? Que ele tem amor por ela, né? Por ela, porque está aqui no início, mas a gente sabe que hoje, né? Pelos os estudos já, né? Já de muitos capítulos, né? Muitos volumes, a gente sabe que está tudo na vontade de Deus e a gente apenas aceita, né? Apenas fala, Jesus, faça a vontade, a sua vontade, é a sua vontade que reina, né? A gente está ali concordando com Jesus, né? Não opondo a nada, né? Porque as criaturas estão na vontade permissiva, né? E Jesus está permitindo para o bem maior, né? E eu, né? Ela fala, meu bom Jesus, esqueceste de quanto sofres depois de teres usado a justiça? Ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punires as pessoas. E além disso, esse ver as mesmas criaturas se voltarem contra ti, como tanto víboras venenosas que se estivessem em seu poder já teriam te tirado a vida, porque se veem sob seus flagelos e assim irritam mais sua justiça. Não me dá coragem para dizer fiat voluntas tua. E ele, a minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos. Quem não me, quem não lhe presta atenção, acrescentando os desprezos, quem os frequenta, deles fazem uma conversa de prazer, e quem não estando satisfeito em seus caprichos chega por isso a ofender-me. Então, quanto ele está falando que não só as criaturas em si que não
entendem, né, que não estão por dentro, né, de tudo que Jesus quer, né, como Ele quer, né, com que os sacramentos devem levar a sério, né. Ele fala, os leigos, sacerdotes, pessoas da igreja mesmo, né, por isso que é essa dor tão grande, né, porque são as pessoas ungidas, né, os sacerdotes são ungidos, né, o próprio Jesus ali falando, agindo, né, e eles, né, agem por si próprio, né, porque não está na vontade de Deus, né, está fugindo, né, que usam às vezes dos sacramentos, né, para aparecer, para às vezes dar ordem que são fora, né, do controle de Jesus, né? Ó, como fica dilacerado meu coração ao ver reduzidos os sacramentos como aqueles quadros pintados, ou como aquelas estátuas de pedras que de longe parecem vivas, mas se aproximam, se começa a descobrir o engano, e então se faz por trocá-las. Que coisa se encontra? Vou ler de novo, que eu não entendi muito, né? Oh, como fica dilacerado ver meu coração ao ver reduzidos os sacramentos como aqueles quadros pintados. Nossa, ou como aquelas estátuas de pedras que de longe parecem vivas, mas se aproxima, se começa a descobrir o engano e se faz por tocá-las. Que coisa se encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados, e ficam desenganado de tudo. Então, ele se compara, né, a uma criação, né, que do homem, né, que está ali, né, parece bela, bonita, né, parece verdadeira, né, assim, mas não tem animação nenhuma, não tem movimento, não tem nada, né, é só por enfeite, beleza, né, que não fala, não age, né, não, né, querem viver os sacramentos como né, igual a Aline falou, né, como um acontecimento de fotos, de momento especial de reunião de família, não, sem Deus, né, Deus não está ali, né, não está reinando, não está entendendo o significado, né, assim são reduzidos os sacramentos para a maior parte, não há outra coisa senão a aparência e ficam mais sujos que limpos. Nossa. E, além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar. Não te parece que são todos olhos aí onde há um miserável lucro até chegar a degradar sua dignidade? Então pensa no exterior, né? No o fotógrafo ali, né? Contrata para vender, né? Tudo, tudo encomenda, né? Coisas, né? Grandiosas, mas só para lucro, né? Não sabe, não entendem, né? Não querem entender, né? Usam tudo para o exterior, né? Para, né? Ganhar, né? Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover-se, nem sequer um pouquinho. Este espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior, e até os próprios leigos sentem a peste e escandalizados não têm fé em suas palavras. Assim, ninguém deixa de me ofender. Há quem me ofenda diretamente, e quem, podendo impedir tanto mal, não se preocupa em fazê-lo. Por isso, não tenho a quem me dirigir, mas eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis. E a quem destruirei perfeitamente, chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas, sem ter que quem administre os sacramentos. Verdade, né? Jesus está alertando, né? O mal está transbordando tanto, né? De não entender, não querer entender, né? Tudo que está acontecendo, né? Fazer tudo na, nos interesses próprios, né?
não voltado para o interesse de Deus, né? Que ele vai castigar, né? Ele está falando que vai castigar e vai, né? E vai mostrar, né? Realmente o erro que todos estão trilhando, né? De não entender, não querer entender, né? Visa só os seus próprios interesses, né? Que a coisa que é interior, né? O sacramento que é no interior, né? É um encontro, né? Um compromisso de Deus e a pessoa, né? De Deus e a igreja, né? Tá ficando transborda para o interior, né? E aí eles veem o próprio interesse deles, né? Não vê o interesse de Deus ali, né? Não vê o valor do sacramento, né? Interrompendo a sua palavra toda espantada, disse: Senhor, o que dizes? Se há quem abuse dos sacramentos, também há muitas filhas boas que as recebem com devidas disposições e sofrem muito, se não as frequentam. E ele, muito escasso é seu número, e além disso, sua pena, por não poder recebê-los, servirá como uma reparação a mim e para ser vítimas como aqueles que abusam. Nossa, Jesus usa de tudo, né? Quando fala que tem poucos mesmo, são reparadores, né? São vítimas, né? Quem pode dizer como fiquei ferida por falar de Jesus bendito, mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. Depois disso, um pensamento me iluminou na mente acerca de hora passada no inferno e súbito disse: Senhor, perdoa-me quantas ofensas te fiz. E ele: Não queiras afligir-te nem perturbar-te. Sou eu quem conduz a alma até o profundo do abismo, para poder depois conduzi-la mais rápido ao céu. Então, tudo que de conhecimento, acho que eu entendo assim para a nossa vida, né? Jesus mostra assim, tudo que ele está mostrando aqui, né, para nós no livro do céu, nos conhecimentos, é para a gente conscientizar que o mal que está sendo nós o mal o que está acontecendo de mal, né, que seja para a gente acordar, né, e voltar para Ele, né, saber que Ele é o caminho, Ele é que é o único caminho, né, de salvação, né. O mundo, né, jaz, né, no maligno, ele está na vontade humana terrível, né, e só Ele, né, basta só Ele, apenas a Ele, né, só Ele, né, que nos salva, né. Então é isso que Ele mostra tudo, né, que está mostrando para nós, né, vídeos, situações que a gente vê mesmo na própria família nossa, né, nos ambientes onde é que a gente frequenta, que o mal, né, as pessoas perderam, né, esse amor, perderam esse visa o seu próprio interesse, né? Se está bem, tudo bem, se não está, não é culpa do demônio, né? Não é, ele não volta para si, saber que é a vontade deles, né? Vontade humana que tá sobressaindo e está conduzindo para fazer mal, né? Que está transbordando, né? E que se afasta de Deus. E tem os castigos, né? Tem a purificação aqui, né? Depois me fez compreender que aquele pão que encontrei em mim não era outra coisa que a paciência com a qual havia suportado essa hora de sangrenta batalha, assim que a paciência, a humilhação, a oferta a Deus do que se sofre em tempo de tentação é um pão substancioso que se dá a nosso Senhor e que ele aceita com muito gosto. Então, vencer, né? Vencer as tentações, vencer tudo, né? Vencer a vontade humana, né? E isso agrada a ele, isso, né? Ele quer isso de nós, né? Nível 1. Compreensão. Qual é o principal tema criticado por Jesus no texto, né? O desrespeito aos sacramentos, né? A tudo que ele deixou, né? Porque Jesus afirma que prefere manter em silêncio durante o diálogo. Ele quer manter silêncio porque ele quer correções, né? Ele vai corrigir, né? E aí, se qualquer coisa que a Luísa, ele fale para a Luísa, abranda, né? E ele
porque uma filha da divina vontade abranda o coração, né? Transforma, né? E ele às vezes não fazia justiça, então ele ficava em silêncio para que fosse feito como ele queria, né? Sem ele precisava, né? Porque ele queria, né? Precisava fazer justiça, né? E a Luísa abrandava, né? Não deixava, né? Né? Porque ela temia, né? Ela falava, ela pedia, né? Ela ainda não estava entendendo, que ela está no volume 2, né? Ela não estava entendendo, né? A vontade de Deus, né? Que tem que prevalecer, né? Analise, explica a metáfora das estátuas de pedra e quadros pintados usada por Jesus. Como o texto descreve comportamentos religiosos. É porque estão ali bonitos, né? As estátuas, né? Estão ali maravilhosas, né? Mas não tem animação, não tem vida ali, né? Então, é a mesma coisa do sacramento. Ele compara essa a uma estátua, né? Bonita ali, mas é só para ser vista exterior. Ninguém vê o interior, não tem animação, não tem vida ali, né? O que eles estão fazendo com os sacramentos, né? Como o texto descreve o comportamento dos religiosos em relação aos sacramentos? Jesus fica triste, né? Porque os religiosos justos, os religiosos, os leigos, os padres, né? Não estão vendo, né? O valor do sacramento, não estão voltando para entender, para viver o sacramento como Jesus deixou, né? O valor do sacramento, né? Que ele que está ali, né? Não o exterior, né? O interesse próprio deles, né? Qual o significado da ação de Luísa ao colocar a coroa de espinhos em si mesma? É tirar o sofrimento de Jesus, né? Amenizar, né? A frase sou eu quem conduz a alma até o profundo do abismo para poder depois conduzi-la mais rápido ao céu. Revela sobre a teologia do sofrimento no texto. Então, Jesus mostra, né? Ele esclarece, ele está escancarando tudo para nós, né? No livro do céu, né? Ele quer mostrar tudo, né? Para que a gente decida, né? É claro que o melhor é voltar para Jesus, voltar para o céu, olhar para o céu, né? Como ele quer, né? E é o melhor, né? O mundo só oferece viver no humano, voltados para o mundo, né? É só confusão, né? Então, voltar para Jesus, voltar para a cruz, para o interesse de Jesus, né? Por que Luísa menciona as filhas boas que recebem os sacramentos com devoção? Então, que tem, né? Algumas, né? Quer dizer, as filhas boas, né? Quem leva a sério, quem sabe o devido valor, né? Dos sacramentos, né? Qual é o papel da paciência e da humilhação na espiritualidade apresentada no texto? Qual o papel da paciência e da humilhação na espiritualidade apresentada no texto? Então, nós, o, o, nós temos, né, que ter essa obediência, né, essa de entender que tudo está na vontade de Deus, né? Ser paciente, né? E a humilhação faz parte, né, do nosso processo, né, de estar com Jesus, de saber que tudo, né, tudo está na vontade dele e que isso só engrandece a nossa espiritualidade, nosso amor por ele, né, estar em conexão com ele, né, entender ele, né, ficar na vontade dele, né. Então, se tiver que ter paciência, humilhação, faz parte, né. Como o texto aborda a tensão entre justiça divina e misericórdia. Ele é justo, né? Ele é misericordioso, mas ele é justo, né? Ele tem a misericórdia mostrando, né, a realidade, né? Se a criatura não entende, né, tem a justiça divina, né? De que forma os comentários de Jesus aos sacramentos podem ser relacionados com práticas religiosas contemporâneas?
de que forma os comentários de Jesus aos sacramentos podem ser relacionados com as práticas religiosas contemporâneas. Então, os sacramentos foram feitos, né, instituídos por Jesus para a nossa santificação, né? E hoje em dia, né, está ligado ao bem-estar, né, ao exterior, né? Não está levando a santificação de ninguém, né? Está levando a viver o humano, né? A pensar no humano, viver sem apenas por regra, né? E não por amor, por conhecimento, por entendimento do que é realmente os sacramentos, né? O que o diálogo sugere sobre a relação entre culpa coletiva e redenção individual? O que o diálogo sugere sobre a relação entre culpa coletiva e redenção individual? Às vezes as pessoas falam, não, o mundo está tudo assim, né? Não, está tudo igual a minha comadre falou, né? Ela falou assim, não, está na moda não casar, né? Não ter o sacramento religioso, só a fé se juntar, né? E depois casa, né? Aí eu falei, mas está em pecado, né? Então, Jesus vai julgar cada um, né? Porque ele nos redimiu um por um, né? Cada um foi gerado no seio dele, né? Quando Maria veio, né? Nós todos fomos gerados com ele. Então, não é porque todo mundo está pecando, está na moda, que eu vou entrar na moda também e não ter a minha redenção individual, né? Porque Jesus ele me redimiu único, né? Então, ele vai me julgar único também, né? Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a sua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Tema do Livro do Céu, volume 2, o trecho 79. 1º de outubro de 1899. Jesus fala com amargura dos abusos dos sacramentos. Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver em silêncio, mas com um aspecto afligidíssimo, e tinha cravado na cabeça uma túpida coroa de espinho. Minhas potências interiores as sentia em silêncio e não se atrevia a dizer uma só palavra. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa, mas que acerbo espasmo sofria, como se abria as feridas e o sangue corria a rios. Que a Luísa, né? O Jesus vem, mostra aqui para a Luísa, né? Como está a situação, né? Do mundo por causa dos sacramentos, o abuso, né? Que está acontecendo com os sacramentos. O ser humano na igreja, a gente fica até... Quando a gente vai para a igreja, para a Santa Missa, a gente fica
A gente fica sem saber o que fazer, por tanto que o povo não se importa com Jesus, não entende quem é Jesus, não entende o sacramento, não entende como se portar diante do sacramento. E isso causa, quanta dor tem causado, né? O coração de Jesus. É tamanha, né? A dor, a aflição de Jesus, os espinhos que ele sente na cabeça, por tamanha afronta, por tamanho pouco caso, né, que faz com Jesus Eucarístico, que isso tem causado, tem colocado na cabeça dele, ele tem vivido com a coroa de espinhos. Quantos espinhos, né? E é como ele pode ver aí, que a gente vê que a Luísa olha para ele, mas ele não pode nem conversar, porque é muito amargo, né, para ele ver a situação da igreja, a situação dos sacerdotes, dos religiosos, das pessoas que estão à frente. Que situação mais amarga, é tão triste a gente ver. Entristece a gente, dá dor no coração da gente ver. As pessoas dentro da igreja parece que estão dentro de uma sala de festa, é um barulhão, uma conversadeira que a gente fica encabulada. Por quê? Porque não entende que dentro da igreja Jesus está lá, né? Não tem esse entendimento. Aí, como ele diz assim, como se abriam as feridas, ele aqui, pouco a pouco, lhe tirei a coroa, mas que acerbos espasmos sofri, como se abriu as feridas e o sangue corria a rios. Acontecia, né, o derramamento de sangue, continuando por causa das ofensas, né, do homem em direção dos sacramentos. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma, rasga a alma até hoje, né, da gente ficar vendo essas coisas, essa situação. Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei-a sobre a minha cabeça. E ele mesmo ajudava a que penetrasse bem, mas tudo era silêncio de ambas as partes. Mas qual foi meu espanto? Porque pouco depois o olhei de novo e lhe estava pondo outra coroa de espinhos, com as ofensas que ele fazia. Ele estava recebendo, continuou, tirou a coroa de espinho dele, colocou nela, mas logo já encheu a cabeça dele de coroa de espinho de novo, porque pouco a pouco, depois eu olhei e vi que estava pondo outras coroas de espinho com as ofensas que ele faziam, que o homem faz, né, em direção a Jesus. Ó perfídia humana, ó incomparável paciência do meu Jesus, quão grande você é, Deus é grande. E Jesus calava-se e quase não os via para não saber quem eram os seus ofensores. Ele estava, né, quase de olhos fechados para que não ficasse vendo as pessoas que estavam ofendendo. Tamanha era a dor dele, né, a tristeza de saber que eram os conhecidos, escolhidos por ele. Aqueles que são escolhidos por ele são os que mais ofendem ele, né, que dá mais ofensa. E o pior de tudo é que ensina os outros também a ofender Jesus, porque fala que somos pecadores e que nós pecamos, como se o pecado, que é esse pecado que a gente comete, não doesse para Jesus, não ofendesse, não coroasse de espinho. Não tem entendimento para entender isso, que a gente não deve viver na terra pensando em pecar. A gente tem que pensar de não pecar, não ofender Jesus, de nunca olhar, né, querer machucar o coração de Jesus. Ter na mente, né, o desejo de fidelidade, de amor a Jesus, por causa do sofrimento dos outros que não reconhecem Jesus, né? Então, a gente tem que ter isso, né? Aqui, perfil irmã, né, que foi que ela... E Jesus calava-se e quase não os via para não saber quem eram os seus ofensores. Aqui. Ele ficava escondido, como fala assim, calado, com paciência, sofrendo tudo, para que não visse, não desse de cara com seus ofensores. Ele ia saber quem era, né? Aqui fala aqui. Então tirei de novo e vivando-lhe todas as minhas forças interiores por uma terna compaixão, disse-lhe. A Luísa diz:
meu bem-amado, minha doce vida, por que não me diz nada? Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim? Ah, falemos um pouco, assim desafogaremos um pouco a dor e o amor que nos oprime. Então, eles se expressaram, conversaram um com o outro e a desafogar um pouco, né? O amor que estava oprimido nele, em Jesus, que ele tem, o seu amor é para dar, é para de ser distribuído para as pessoas, para o ser humano, enquanto que ele tem que ficar reprimido, oprimido, escondido. Para ele é uma dor e um sofrimento muito grande, né? E ele, minha filha, tu és o alívio em minhas penas, que a Luísa é que fazia a reparação das penas de Jesus e aliviava ele um pouco, né? No entanto, deve saber que não te digo nada, porque se me obriga sempre a não castigar as pessoas. E a Luísa não ficava sem querer aceitar que fosse ofendido, que fosse castigado as pessoas, né? Queres opor-te à minha justiça? Aqui um pouco, que a internet falhou. No entanto, deve saber que não te digo nada, porque tu me obriga sempre a não castigar as pessoas, que a Luísa fica querendo segurar o braço né, da justiça, de Jesus, para não castigar. Querem opor-te à minha justiça, e se não faço como tu queres, fica descontente. E se ele não atende ela fica triste também, descontente. Então, todo jeito para ele fica ruim, né? Fica difícil. E eu sinto uma pena demais, ou seja, não te ter contente. Então, a Luísa fica descontente também, porque não vê Jesus contente e ele também, né? Fica descontente porque não vê a Luísa contente. Então, para evitar problema de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. Jesus diz para ele que é melhor ele ficar em silêncio, sofrer as coroas, assim, a dor, né? As ofensas, do que ele ficar falando, porque ela fica querendo para tirar, né? Impedir que aconteça os castigos, essa justiça, né? E eu, meu bom Jesus, esqueceste-te de quanto sofres depois de ter usado a justiça? Que também Jesus, né? Ele sofre a mesma dor, que a dor, o sofrimento que as pessoas sentem nos castigos, Jesus também sofre, porque todas as almas estão em Jesus, né? Nós todos estamos em Jesus. Então, tudo que a criatura sofre, Jesus também sofre. Se sofre perseguição, também é perseguido Jesus. Então, para ele é sem saída, né? A única maneira mesmo é o homem se, se voltar para Deus. É a única maneira, o melhor jeito, porque quando ele se volta para Deus, tudo ameniza, tudo torna-se vida, né? Não tem mais abuso, não tem mais dificuldade. Ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te e não punires as pessoas. Não. Quando vê Jesus sofrendo nas criaturas, ela fica pedindo para que Jesus amenize os castigos e não castigue, né? Porque as pessoas ficam oprimidas. E Jesus também, né? Obriga a forçar-te não punires as pessoas. E além disso, esse vê as mesmas criaturas se voltarem contra ti como tantas víboras venenosas, que se estivesse ao seu poder, já teriam te tirado a vida, porque se veis sobre seus flagelos, e assim irritam mais sua justiça. Não me dá coragem para dizer, fiat volunta tua. Então, a Luísa está falando para Jesus aqui, né? Porque se ele castiga, né, as criaturas, se ele não castiga as criaturas, elas se irritam, do mesmo jeito continua irritada longe de Jesus, mas se castiga, ela se revolta contra Deus, tamanha é a revolta que torna-se como víboras venenosas. Elas investem contra Deus, contra os castigos, contra todas, de tanta manhas revolta, né, dessas pessoas, porque se vê sobre o peso, né, dos flagelos, mas não entende, teria que entender e pensar que não pode flagelar, não pode ofender Jesus, né? E a Heloísa fica tão triste e assim irritada, né, por esses flagelos, que ela não dá coragem nem para dizer, filho de volunta tua, tamanho que ela fica
flagelado também junto, né, com Jesus, da dor de Jesus, que não dá para dizer, né, tudo bem, pode castigar, porque ela vê a dor de Jesus, né? E ele, minha justiça não pode continuar. Ele pensa, ele está pensando, né? Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos. Então, aí ele pensando aqui, né, que a justiça dele tinha que parar por isso, né? Porque quanto mais ele fere o sacerdote, mais o sacerdote ofende, né? O sacerdote ofende os devotos leigos, especialmente pelo abuso do sacramento, porque não se comporta como a altura, né, do sacramento diante dele. Não, o povo não se comporta, nem o sacerdote, nem leigo, nem religiosos, especialmente pelo abuso do sacramento. Quem não lhe presta atenção, acrescentando os desprezos, quem os frequenta, deles faz uma conversa de prazer, né, as pessoas, né, diante do Santíssimo, que vão para lá para pedir coisas, né, a minha justiça não pode continuar. Cadê aqui? Quem não lhe presta atenção, especialmente pelo abuso do sacramento, que não lhe presta atenção, acrescentando, né, acrescentam os desprezos, quem os frequenta deles fazem sua conversa de prazer. Quem os frequenta diante do Santíssimo, em vez de ter reverência, amor por Jesus, ficam fazendo diante dele conversa de prazeres. E quem não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isto a ofender-me. E quando não está de acordo com o que eles querem, né? Eles aí chegam até a ofender a Jesus por causa dessa situação do homem em direção do Santíssimo Sacramento, das ofensas, né? Quem não estão satisfeitos. Oh, como fica dilacerado meu coração ao ver reduzidos os sacramentos como aqueles quadros pintados. As pessoas, né, olham para Jesus sacramentado e fica vendo como se fosse um quadro pintado, não tem vida, né? Não tem poder nenhum. Ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas. Essa estátua de pedra também parece viva. Mas se aproxima, se começa a descobrir o engano, então se faz por tocá-la, que coisa se encontra? Papel, pedra, madeira, objeto inanimados e ficam desenganados de tudo. Porque quando chega perto dessas imagens, vê que não é nada, não tem nada, ficam desenganados de tudo. Assim são reduzidos os sacramentos. Então, assim estão fazendo com o sacramento, reduzindo a nada. Não tem nenhum respeito. Para a maior parte, não há outra coisa senão aparência e ficam mais sujos que limpos. Então, eles têm Jesus só como uma aparência. Não é ele próprio, né? Não vê Jesus lá. Assim, são reduzidos o sacramento para a maior parte. Não há outra coisa senão aparência e fica mais sujas que limpos. E, além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar. Quer dizer, imagina quanta fé tem no coração desses religiosos? Nenhuma, né? Que é de dar dó, de dar de fazer chorar e ver que eles não têm um pingo de fé por Jesus na Eucaristia. Vive, celebra como se não fosse nada, né? Como se os sacramentos não fossem nada. É de dar de chorar. Não te parece que são todos olhos aí onde há miserável lucro? Até chegar a degradar sua dignidade. Eles degrada até a dignidade, né, de sacerdote que eles são. Dignidade de sacerdote. Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover-se, nem sequer um pouquinho. Então, ninguém tem mão nem interesse de mover-se em direção de Jesus, nem um pouquinho.
Esse espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior e até os próprios leigos sentem a peste e escandalizados não têm fé em suas palavras. Então, deixou de crer em Jesus já, não acredita mais em Jesus sacramentado, já deixou de crer nas homilias do sacerdote, porque tudo que o padre fala não é verdade, né? Deixou de crer. Então, torna-se escandalizado, né? Escandalizado, não tem fé em suas palavras, na palavra dos sacerdotes, porque estão só ofendendo a Jesus, né? Ah, sim, ninguém deixe de me ofender. Jesus fala, ninguém deixe de me ofender, ninguém deixe de pecar. Continua pecando. A quem me ofenda diretamente e quem podendo impedir tanto mal, não se preocupe em fazê-lo. Quer dizer, tem as pessoas que ofendem Jesus diretamente, mas tem aqueles que poderiam defender Jesus, não fazem nada. Ficam tranquilos, quietos, não se preocupem em fazer nada, fazê-lo, né, defender Jesus, não defende, por isso não tenho a quem me dirigir. Então Jesus fica só, abandonado, por isso ele não tem a quem se dirigir, por causa da ofensa, porque o homem não sabe mais, deixou de amar Jesus, não se volta mais para Jesus, mesmo aqueles que estão ali para defender Jesus, não defende, né? Mas eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis. O castigo vai ser tão grande para o ser humano que eles tornam-se tão inútil que não vão ver nada que eles possam fazer, né? E a quem destruirei perfeitamente. Então, Jesus vai destruir todos aqueles que se acham que não tão, que estão escandalizando, né, dentro da igreja, que torna-se esse escandaliza a igreja, e essas pessoas vão ser destruídas perfeitamente. Chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas sem ter quem administre o sacramento. Então, pelo que a gente vai vendo, né, da situação da igreja, vai vendo que pode chegar a essa situação de não ter sacerdote para celebrar, porque os sacerdotes estão deixando a desejar, deixando tudo de lado, né? Então, por isso, ele vai castigar que a igreja vão ficar deserta. E as igrejas desertas, ele vai dizer, interrompendo a sua palavra, toda espantada, diz, Senhor, o que dizes? A Luísa ficou espantada com essa fala dele. E ela diz para ele, Senhor, o que dizes? Se há quem abuse do sacramento, também há muitas filhas boas que se recebem com as devidas exposições e sofrem muito se não as frequentam. E tem as pessoas, mulheres, que podem até receber, né, que amam Jesus, que buscam, né, com frequência, tem a disposição e sofre muito por ver a desprezo de Jesus. Mas fazer o quê? Não tem, elas não vai nada, né? Sofre muito se não as frequenta. Elas sofrem por ver Jesus sozinho. Aí não tem quem faz companhia para Jesus. Essas pessoas que estão mais perto, mas ali querendo, né, amenizar a dor de Jesus com Jesus para participar do sofrimento dele. Então, ele muito se não as frequenta. Então, elas ficam tristes porque não tem, mas não faz, né? Não faz nada. E ele, muito escasso, é seu número. O número das pessoas que se importa com Jesus é escasso. É tão pouco, né, que Jesus não se importa de deixar elas sem a Eucaristia, sem o sacerdote. Muito escasso é o número. Além disso, sua pena por não poder recebê-los servirá como uma reparação. Então, a igreja vai ficar vazia, sem ter sacerdotes. Mas essa falta da Eucaristia, que não vai estar celebrando, vai ficar como reparação por não ter importado com Jesus quando a Eucaristia estava aí, né? Então, fica como reparação a mim e para ser vítima por aqueles que abusam. E tornam-se vítimas essas pessoas que vão ficar sem o sacramento, vão sofrer muito. Mas elas vão reparar, né, aquelas pessoas que abusam da Eucaristia, que destroem, né, que querem acabar, que não têm amor à Eucaristia completo. Quem pode dizer como fiquei ferida por falar de Jesus bendito? Mas eu espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. Então, a Luísa faz a oração. Quem pode dizer que fiquei ferida, né, por
por a fala de Jesus bendito. Fere o coração, mas fazer o quê? É preciso que seja feito como é a vontade dele, né? Essa não é a vontade querida, mas sim, não é a vontade do Fiat, né? Mas é uma vontade permissiva, então, permitida. Então, tem que acontecer, vai acontecer, né? Pela sua infinita misericórdia, tudo vai ser como ele quer. Amém, filho de Jesus. Eu confio em vós.